Agora eu quero convidar você a ficar em pé aí no seu lugar, pegar a sua Bíblia, levantar ela comigo bem alto e repetir assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia, aproveita que você está em pé com ela na mão. Abre ela onde você achar melhor aí. E depois vai lá para o Evangelho segundo Lucas. Capítulo 19. Peguei, né? Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler o primeiro versículo. Todos encontraram? A minha Bíblia começa falando assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus iria passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Pode sentar aí no seu lugar. Meu povo, essa história é narrada pelo evangelista Lucas, né? E vou dar um breve pano de fundo aqui para que você entenda que essa história só foi contada nesse evangelho. Ela não é contada em mais nenhum outro evangelho. E tem muitas histórias que você acaba vendo se repetindo, narrada nos 3 evangelhos aí, que são, teologicamente falando, os sinóticos, né? Contam mais ou menos a mesma história sob pontos de vista diferentes. Só que essa história só tem aqui nesse evangelho. Por quê? Lucas, ele decidiu fazer uma apuração acurada dos fatos. Ele foi atrás de entrevistar pessoas, ele fez uma pesquisa geográfica, ele visitou todos os pontos que eram narrados nos outros escritos, que falavam sobre a vida e a trajetória de Jesus aqui nessa terra, lá naquela geografia onde eles estavam inseridos. Então ele visitou todos os países que a história contava que Jesus esteve, visitou todas as cidades, entrevistou as pessoas. Então ele se muniu de todos os tipos de depoimentos e escritos que corroborassem esse escrito que ele fez. Diz alguns estudiosos aí que esse evangelho, ele é inclusive uma peça de um advogado, uma defesa de um advogado que corroborou para a defesa de Paulo quando ele estava preso, né? E mais para frente você vai ver que Paulo pede os escritos, pede o papiro, os pergaminhos, né? Então e Lucas estava junto com eles lá também, fazendo ali essa defesa jurídica. Os termos que ele usa aqui, ele é uma defesa jurídica, né? Então é tão sério o que nós estamos lendo aqui, que isso foi apresentado diante de homens da lei, homens, sabe, que tinham o poder de decidir o destino da vida de uma pessoa. Estava na mão desses juízes, né, desses doutores, a quem esse texto foi apresentado. Então esse texto que nós lemos, falando sobre a história de Zaqueu, ele não é uma parábola, ele não é, sabe, um conto da carochinha, ele não é um complemento para que a história tenha sentido, não. Ele é um fato que aconteceu,
E é narrado de uma forma muito importante, e isso está aqui por um objetivo muito interessante. Assim como a vida de Zaqueu, às vezes a nossa vida também pode estar passando por alguns momentos parecido com a dele. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Sabe, ele exercia uma função para o Império Romano que era praticamente contra o seu próprio povo. Ele ia cobrar o imposto do povo dele. Então, aqueles a quem ele cobrava impostos não gostavam dele. Falavam, poxa, esse cara vai vir aqui tomar o que é nosso? Ele vai vir aqui cobrar os impostos? E diz aí a lenda que sempre quem cobrava os impostos nunca cobrava o justo, né? Cobrava um pouquinho a mais ali, que tinha um caixa 2 já. Nessa época já tinha ali Então todo mundo via os cobradores de impostos com maus olhos, né? Viam como uma pessoa ruim, uma pessoa que tinha um coração corrompido, uma pessoa corrupta. Então era aquela pessoa que você vê passando assim na rua, você até atravessa ao lado assim para não ter que lidar com ela. Sabe, eu fico imaginando o cotidiano da vida de Zaqueu. Zaqueu, a história narra que ele é um homem de pequena estatura, ele é um homem pequenino. Gente, quantos aqui passaram pela escola? Igual eu passei. Eu passei em uma escola pública. Tinha o tampinha na sala de aula ou não tinha lá? Alguém fazia piadinha com o tampinha? Ó, o Gabriel é grandão aí. Tem uns tampinha lá na sua sala ou não tem, Gabriel? As pessoas não fazem piada com os tampinha? Para assim na frente do tampinha e fala, nossa, eu não estou vendo ninguém na minha frente, né? Porque o homem está aqui embaixo, não dava. Eu acredito que com Zaqueu não foi diferente, porque eram pessoas, e tem isso, né? A gente gosta de puxar de pegar no pé, às vezes, fazer uma piadinha, uma brincadeira com aqueles que têm um ponto fraco aí. Eu acredito que Zaqueu, ele passou por esse processo também na vida dele, das pessoas tirar sarro dele, das pessoas falarem assim, ó, precisa de 2 homens para carregar aqui, aí tinha Zaqueu junto e falava assim, ó, tem 1,5. Fazendo piada, porque ele era de pequena estatura. Então, quem tem sempre, gente, alguma, entre aspas, tá, deficiência, alguma limitação, ele gera um complexo dentro da mente dele. E agora eu não estou mais fazendo piada, estou falando algo que é muito sério. Ele gera um complexo e ele precisa, a qualquer custo, suprir aquela necessidade que a deficiência traz. Então, por mais que ele fosse pequeno em estatura, ele precisava ser um homem grande e respeitado, um homem que tivesse autoridade, um homem que as pessoas olhassem para ele e respeitassem, para suprir aquela deficiência que ele tinha, sabe, no seu ego, psicologicamente falando, aquele trauma que talvez ele tivesse desenvolvido. Então, por isso que ele decidiu, ainda que for, ficar contra o povo dele, mas ele queria ter uma posição de destaque, ele queria ser o diferentão, ele queria ser notado, e por mais que ele não tivesse atributos que o fizessem, ele decidiu ter uma vida assim. Sabe, e aqui eu quero fazer um parênteses, existem pessoas que no dia a dia também agem dessa forma. Sabe, tenta suprir uma dor com outra coisa, tenta fazer algo que sabe, nem agrada a ele mesmo, mas ele quer fazer aquilo porque ele precisa se sentir melhor. Sabe, às vezes no dia a dia as pessoas precisam pisar na outra para que o defeito dela não venha à tona. Ela precisa apontar a falha do amigo para que ninguém veja a falha que está nela. Isso é comum acontecer, sim ou não, meu povo? Então nós vemos que a história bíblica, ela foi uma história escrita há muitos anos, mas ela trata de conteúdos atuais. Sabe, existem pessoas assim também no nosso dia a dia, sabe, pessoas que têm algum tipo de problema, que precisam mostrar força, precisam impor alguma coisa para que a deficiência que ela tem seja oculta, esteja oculta e ninguém mais tira sarro dela. Então, meu povo, vejam só o contexto da vida de Zaqueu. Você acha que a vida dele era uma vida gostosa, era uma vida confortável? Você sair no seu portão e o nego já começar a tirar sarro de você porque você é pequeno e agora que você é cobrador de impostos, ó, lá vai o traidor, lá vai o publicano, tem nem tamanho de gente que quer ficar cobrando imposto dos outros. Imagina agora como que virou o contexto da vida de Zaqueu, a sua família, os lugares que a sua família acessava, e lá vai o filho do cobrador de imposto. Às vezes faziam brincadeira comigo porque eu era o filho do pastor, falava, ó, o filho do pastor que está fazendo. E agora eu fico imaginando que o filho do cobrador de imposto carregava essa mesma
esse mesmo fardo, essa mesma estigma, né? De passar por alguns locais e as pessoas olhar para ele e falar assim, olha lá o filho dele. Então perceba que toda a família acaba sendo marcada e gera esse desconforto por conta das atitudes que o pai toma, né? Às vezes na sua vida, ela não tem sido marcado por conta do seu pai ser um cobrador de impostos ou pelo seu marido ser um cobrador de imposto. Mas às vezes a sua vida foi marcada porque o seu pai é um alcoólatra, ou porque o seu marido é um alcoólatra, um dependente químico, alguém que tem vícios, alguém que tem outros tipos de problema. Eu não estou falando aqui, gente, que esse tipo de pessoa não presta, não serve para nada, não. São problemas, cada um tem uma área. O problema do Zaqueu era problema com a autoestima e que depois ele virou um cobrador de impostos que a sociedade vê com maus olhos. Assim como aqueles que decidem virar bandido, assim como aqueles que decidem virar... E então toda a sua família acaba falando, lá vai a esposa do bebum, lá vai a mãe do bandido, lá vai a mãe do traficante. É assim ou não é, meu povo, que acontece? Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te fazer entender isso. Que por mais que a sociedade acaba te rotulando, Deus tem sempre uma mudança de história para realizar na sua vida. E a mudança que ela chega na sua vida, ela não para em você. Toda a sua família acaba usufruindo também dessa mudança. Sabe aquela marca que havia sobre a sua casa? Deus, quando reescreve a sua história, toda a sua casa passa a ser abençoada. Aleluia! Tem uma história que é contada também sobre Jesus chegando em uma cidade. Quando ele chega na cidade, está saindo ali um cortejo que ia uma viúva sepultar o seu filho. Então eu fico imaginando esse contexto também, que todo mundo conhecia aquela mulher como viúva. Ou seja, o marido dela morreu. É fato. E agora o filho dela morreu. Caramba, o que essa mulher fez na vida dela? Porque os dois maiores sonhos de uma mulher, qual que é? Casar e ter filhos. Primeiro sonho, casamento, morreu. Segundo sonho, filhos, morreram. Como que os vizinhos olhavam para essa mulher? Ixi, aquela casa ali é a casa mal assombrada. Vamos passar no portão dela não. Ó, sabe a casa da viúva? Então, é ali perto. Aonde fica tal lugar? Não tem a casa da viúva? Então, vira à esquerda, vira à direita, é ali perto. Então ela ficou conhecida pela desgraça que havia acontecido na sua casa e na sua família. Só que quando Jesus entrou na vida dela, a casa dela não era mais casa da viúva. Sabe como que era a casa dela? Era a casa do milagre. Sabe a casa que o menino ressuscitou? É lá que ela mora. Sabe aquele menino que estava sendo enterrado? Sabe aquela cova que estava aberta? Então, aquela casa lá, vai lá que lá tem milagre. E eu profetizo que na sua vida vai ser assim também, sabe? Ainda que a sociedade tenha se afastado de você, ainda que a sociedade tenha te colocado rótulos, como aconteceu na vida de Zaqueu, a partir de hoje, em nome de Jesus, lá vai ser conhecida pela virada que Deus vai fazer na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu contei toda essa história para que você entenda uma coisa. Zaqueu, eu imagino que ele não se sentia confortável em ver essa situação. Por isso, o esforço desprendido na leitura que nós fizemos conta que Jesus estava entrando na cidade, e então ele saiu correndo adiante para ver Jesus. Ele viu que Jesus estava por ali, viu a multidão seguindo Jesus. E ele sabia, por ouvir o que Jesus fazia, o que Jesus causava, onde Jesus estava e passava, milagres aconteciam. E ele tinha aquele senso de urgência dentro dele: eu preciso mudar a história da minha família. Eu não consigo mais viver assim, por onde eu passo, sabe? Todo mundo fica me caçoando. Por onde eu passo as pessoas não me aceitam. Por onde eu passo eu sou rejeitado. Sabe aquele senso de eu preciso mudar isso? Quantos já sentiram isso, gente? Fala assim: eu preciso mudar a minha vida. Sabe, do jeito que está não vai para frente, do jeito que está não está bom. Sabe, e às vezes, gente, olha só uma coisa como é muito importante você ter a proximidade com o Espírito Santo de Deus. Porque às vezes o adversário das nossas almas, ele tem vida na nossa mente,
Que do jeito que tá tudo bom, sabe? Que nós estamos abafando. Eu era assim. Quando eu estava desviado, meu Deus, eu achava que eu era o maioral. Botava o sonzão lá no carro, a Juliette na cara e pá, botava o braço para fora. E sabe, quando eu vejo uma pessoa passando assim hoje, eu falo, meu Deus, que feio isso. E eu era esse cara. Eu achava que para mim estava tudo lindo e maravilhoso. Que eu estava abafando, eu estava incomodando todos os vizinhos que eu parava. Com aquele sonzão lá. Pum, pum. Eu era um leleque. Viu como Jesus muda a vida do povo? Eu sou uma nova criatura, aleluia. Aleluia. E então eu achava que eu estava abafando quando eu estava ali fazendo isso, porque a Bíblia fala que o príncipe desse mundo cega o entendimento das pessoas. Então para mim estava tudo bem, mas na verdade não estava. E tem muitas pessoas que estão assim também, presas em vícios. E quando você fala para a pessoa, poxa, você precisa mudar isso. Precisa o quê? Isso aqui eu paro quando eu quero, eu mudo quando eu quero. Isso aqui está tudo sob controle, mas na verdade não está. Isso é uma cegueira que ela tem ali. Só que quando você entende que Jesus muda histórias, que Jesus é quem escreve uma história boa, que sabe que muda a vida das pessoas, quando você se aproxima dessa mensagem, está perto de pessoas que falam sobre isso, aí então esse senso de mudança vem para a sua vida também. O Espírito Santo começa a te mostrar que se está bom pode melhorar. Sabe, aquilo que está desse jeito aqui pode chegar a ficar desse jeito aqui. Jesus tem isso para a nossa vida, só que isso só acontece na hora que você está perto de pessoas que falam sobre isso. Como que Zaqueu sabia das transformações que Jesus causava? Ouvindo o que o povo falava. Se ele ficasse nos botecos ouvindo lá o tchutchá lá, o pancadão, ele ouvia que Jesus mudava a vida de alguém, gente? Não ia ouvir. Então aqui tem uma lição que se eu fosse você eu anotava isso no seu celular assim, bem na capa dele, para toda hora que você for desbloquear ele, você vê essa mensagem aqui, ó. Cerque-se de pessoas que te apontem para Deus. Cerque-se de pessoas que falam de Deus. Cerque-se de pessoas que atraem a presença de Deus para perto de você. Sabe, você tem que estar perto de pessoas que falam de Deus o tempo inteiro, que respiram sobre Deus, que amam a Deus, que amam estar na casa de Deus, que vivem milagres, pessoas que têm testemunho para contar. Sabe como é gostoso você chegar na casa de alguém e o nego fala assim, ó, senta aqui pastor que eu tenho um testemunho para te contar. Olha, minha vida estava desse jeito, depois que eu fiz esse propósito com Deus, lá na igreja, 12 dias de oração, já conquistei isso e aquilo e aquilo outro, sabe? Você não tem ideia de como o nosso coração se alegra em ver Deus realizando, sabe, os milagres na vida de vocês. Então nós temos que estar do lado de pessoas, sabe, que vivem milagres, pessoas que dão combustível para a nossa fé. Nós precisamos ser alimentados com essas coisas. E Zaqueu, ele passou por esse processo também. Porque senão ele não se interessaria em conhecer o mestre. Ele ia continuar procurando fontes de riqueza, porque por um período era isso que estava no coração dele. Ser rico. Inclusive tirando vantagem sobre um, sobre outro. Vejam só, gente, uma pessoa obstinada, ela leva tão a sério as coisas, que ela não para enquanto ela não cresce na carreira, enquanto ela não conquista e não realiza. E Zaqueu, ele não era somente um cobrador de imposto, ele era o maioral dos cobradores de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos daquela região que ele estava. Então isso mostra a obstinação que ele tinha, sabe, na sua carreira, em querer alcançar um resultado. Só que ele entendeu que mesmo no meio dessa obstinação, mesmo no meio da riqueza, mesmo no meio de dinheiro, mesmo no meio de outras pessoas ricas, que esses cobradores de impostos tinham muitos recursos, mesmo no meio de tudo isso, o que ele precisava era de Jesus Cristo. Era disso que ele precisava na vida dele. Ele não encontrou, sabe, a cura para aquela ferida que ele tinha na alma, no dinheiro, não encontrou na carreira, não encontrou no status, não encontrou mesmo exercendo a posição de chefia e de destaque dentro daquilo que ele fazia. Ele só encontrou felicidade plena na hora que ele ouviu falar sobre Jesus. E então o coração dele se aqueceu para isso. Sabe, e aqui tem mais uma lição muito importante para você nessa noite. Se importe com o que Jesus
tem para te oferecer. Se importe com quem Jesus é. Ame Ele, sabe, simplesmente pelo fato dele ter entregue a sua vida, por amor a você. Se hoje você tem vida, se hoje você tem liberdade, se hoje você é livre, se você tem saúde, é porque Ele, em primeiro lugar, levou sobre si todas as nossas enfermidades. Sabe, Ele pagou o escrito de dívida que havia no meu e no seu nome, tudo o que estava programado para que nós fôssemos feitos malditos, Ele levou sobre si naquela cruz. Então esse já é motivo demais para você amá-lo. E como consequências de estar perto de quem Ele é, a sua vida é transformada. Ele te abençoa, e é por isso que Zaqueu ficou doidinho da vida. Falou assim, meu Deus, eu preciso estar perto desse cara. Não foi dinheiro que mudou a minha vida, não foi amizades que mudaram a minha vida. O que vai mudar a minha vida é esse Nazareno, é esse Jesus de Nazaré. Aleluia, você crê nisso? E então, a Bíblia fala que ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus passaria por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. A expectativa de Zaqueu em ver Jesus era tão grande que ele deu um jeito de se posicionar em um lugar onde Jesus passaria. Eu acho que ele começou a fazer cálculos, falar assim, bom, se Jesus entrar por aquela rua ali é muito estreito e ele está cheio, está com uma multidão perto dele, não vai dar para ele passar por ali. Se ele subir aquela outra rua lá é sem saída, lá não dá para ele passar. Então o único jeito dele passar é por aqui. Eu vou me posicionar aqui porque uma hora Jesus vai passar. Sabe, eu vou me colocar em uma posição estratégica que eu sei que Ele vai passar por aqui. E eu vou conseguir vê-lo. E a Bíblia nos ensina que se você quiser chamar a atenção de Jesus, você tem também processos para fazer isso. Se você quer chamar a atenção de Jesus, você precisa desenvolver intimidade com Ele. Você precisa desenvolver relacionamento com Ele. E Ele ensina aos seus discípulos, lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta, que o Deus que te ouve em secreto vai te responder. Sabe, então existe um posicionamento em que eu e você podemos sim nos colocar também como Zaqueu se colocou. Ele precisou subir em cima de uma figueira. Nós só precisamos fechar a porta do nosso quarto, ficar de joelho, porque Jesus vai passar na sua casa. Aleluia! Tem um endereço certo de onde Jesus quer encontrar com você, meu povo, é na intimidade. Sabe, quando Ele ensina isso, que você entra para dentro do seu quarto e fecha a porta, o quarto é onde a intimidade acontece, onde você fica nu para se trocar ali dentro, é onde o marido encontra com a sua esposa e normalmente uma casa que tem filhos, a família passa a chave na porta, é assim ou não é? Entra para o quarto, fecha a porta e tem um momento de intimidade. E é isso que Jesus propõe também. Ele quer ter intimidade conosco. Aleluia! Tem como você sustentar um relacionamento com quem você ama sem ter intimidade? Não tem. Então como nós falamos que nós amamos a Deus, amamos a Jesus, se não temos momentos de intimidade com Ele? Não é cajadada. Prometo. Esse povo de São Paulo ficou aqui comigo hoje falando, hoje nada, esses dias todos aí, falaram que eu herdei a aparência do meu pai e o cajado da minha mãe. Então existe, meu povo, um lugar específico onde Jesus quer encontrar com você, e é na intimidade. Veja bem, eu não estou falando nada da minha cabeça. Se você analisar a Bíblia, você vai ver que tudo que Deus desenha é justamente para ter contato e intimidade com o homem. Quando Ele criou o jardim, colocou lá o Adão no jardim, todos os dias, na viração do dia, Ele descia no jardim para conversar com Adão. Ele queria ter relacionamento com Adão. Depois, já em Jesus, quando os discípulos falam assim para Ele, Jesus, nos ensina a orar. E Ele ensina uma oração que é o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. O pão nosso de cada dia nos dá. E amanhã? Amanhã fica com fome. E aí, meu povo?
Amanhã você tem que orar de novo e pedir de novo. O pão nosso de cada dia me dá hoje de novo, Jesus. E depois de amanhã, vai lá orar de novo. Ele quer relacionamento. O maná, gente, caía todos os dias de manhã. O milagre que Deus tem para você, a porção que Deus tem para você é diária. Sabe, todos os dias eu te aconselho a levantar, dobrar o teu joelho no pé da tua cama e falar: Deus, qual a tua porção para mim hoje? O que o Senhor preparou para mim no dia de hoje? Sabe, eu falei aqui na terça-feira que nós precisamos focar as nossas forças, energias, pensamentos, sentimentos para esse dia, o dia de hoje. Porque o passado passou e não tem como a gente voltar lá. O futuro ainda não aconteceu, então não adianta a gente viver na ânsia do futuro. O que nós temos é a dádiva, o presente que Deus nos deu de viver o dia de hoje. É hoje, é o presente. Então valorize cada momento que você passar na presença de Jesus, porque você está desenvolvendo intimidade com Ele. Sabe, se prepare para vir para o culto, não deixe para sair correndo em cima da hora. Sabe, nossa, meu Deus, eu tenho que ir para a igreja hoje. Não, calcule o tempo, fala assim: poxa, começa às 6 horas, eu quero chegar lá antes, porque eu já quero começar a orar, já quero chegar naquele ambiente onde tem os irmãos intercedendo, orando, eu quero participar desse momento de gerar, sabe, o meu milagre, gerar intimidade com Deus. Do mesmo jeito que você se doa para a sua carreira, do mesmo jeito que você se doa para as suas finanças, se doe para o seu futuro, se doe para o seu relacionamento com Deus também. Coloque isso na sua lista de prioridades. Desenvolver relacionamento, estar posicionado no lugar certo, onde Jesus tem um encontro marcado com você. Aleluia! E esse lugar é aqui hoje, sabe por quê? O salmista diz que todos os meus dias foram escritos no livro de Deus. Antes mesmo de nós existirmos, esse dia já foi escrito. Ele sabia que você estaria aqui hoje. E é por isso que Ele tem te chamado para um momento de intimidade com Ele. Ele quer transformar a sua vida, tirar esse rótulo que foi colocado sobre a sua casa, sobre a tua família. Ele quer entrar aí dentro e escrever uma nova história. Quantos querem receber isso hoje, em nome de Jesus? Aleluia! É interessante que eu fico imaginando essa situação. Vocês que estão chegando aí agora, me amem, eu sou assim, bem imaginador. Eu fico querendo imaginar a história, sabe, Lisa? Porque um dia eu vou lá e eu quero fazer esse caminho que eles fizeram aqui. Nós vamos junto com meu pai, ele vai ser o nosso guia lá em Israel. Então eu fico imaginando essa situação, meu povo. Quando você entra no meio da multidão, você fica disperso, olhando para os cantos, olhando para cima? É assim que você age no meio da multidão? Principalmente uma multidão que está ali por conta de Jesus. Você acha que Ele estaria com todo mundo em volta dele, seguindo Ele, vendo onde Ele ia parar para ensinar, para fazer algum milagre? Você acha que Ele estaria andando assim, olhando para cima, olhando para... Eu acho que no mínimo ele estava conversando com um discípulo aqui, dando atenção para outro ali. Receba a bênção aí em meu nome eu te abençoo, em nome meu mesmo. Recebe aí a cura, levanta daí aleijado. A Bíblia conta que ele fez muito mais milagres do que estão narrados aí. É que a Bíblia tem um alvo, ela tem uma mensagem central. Ela não conta simplesmente a biografia de Jesus, ela vem apresentar quem Jesus é. Mas tudo o que Jesus fez não caberia em livros, fala-se aí, né? Que não ia caber em livros. Então eu acredito que por onde ele ia passando, ele ia realizando outros milagres ali também. Levanta aí, meu filho, receba a tua cura, expulsando uns capetas, sai. Então não ia dar para ele ficar olhando para cima. Só que por algum motivo, quando ele chegou no mesmo lugar onde Zaqueu estava, a atenção dele foi chamada para cima da árvore. Eu fico imaginando que como Zaqueu, ele era conhecido lá por ser o cobrador de imposto, por ser a chacota da cidade, por ser o tampinha. Quando Jesus estava indo, ele já estava em cima da árvore, acho que as pessoas já ficavam lá, ixi, olha lá o que esse doido vai fazer. Já não basta ser baixinho, ainda quer ficar fazendo arte, vai cair daí de cima, maluco, desce daí. E ficavam ali falando com Zaqueu, e a atenção de Jesus foi chamada por ele também. E, gente, uma coisa que parece ser inocente, não parece? Do jeito que eu estou contando. Só que, para Zaqueu foi algo intencional. Ele subiu ali com um propósito, com uma missão. Ele queria ver o mestre.
Ele queria de alguma maneira ver o que poderia sair de Jesus, porque estava transformando a vida de tantas pessoas, por que a dele não poderia ser transformada? Então ele estava ali de uma maneira intencional. A Bíblia conta que no meio de uma multidão também foi uma mulher e tocou na orla da veste de Jesus de uma maneira intencional. E quando ela fez esse toque, saiu virtude de Jesus e a curou, e parou aquela hemorragia de 12 anos. Só que Jesus estava no meio da multidão, todo mundo esbarrava nele, e quando isso acontece, ele vira para os discípulos e fala assim: quem me tocou? Os discípulos falam assim: ah, Jesus, é sério isso? Um monte de gente aqui te apertando, e ele fala: não, foi um toque intencional. Então o toque intencional daquela mulher liberou uma cura que nem a medicina conseguia. Ela gastou toda a sua fortuna pagando os melhores médicos e ninguém deu jeito. Só que quando ela fez um toque intencional em Jesus, ela recebeu a sua cura. Zaqueu se posicionou em um lugar de uma forma intencional. E quando ele se posicionou de uma forma intencional, ele chamou a atenção de Jesus. Sabe, isso me ensina uma coisa. Existem maneiras que nós temos também de chamar a atenção do Mestre. E é com atitudes intencionais, sabe? É tomando decisões, realizando algo, executando alguma tarefa de uma forma intencional para chamar a atenção do Mestre, para alcançar algo. Sabe, na nossa vida nós não podemos viver os nossos dias, dia a dia, assim, não, vamos passando aí, vamos ver o que vai dar. Não, nós precisamos viver de maneira intencional, decidir de fato, ver quem Jesus é para você. Entender o que Jesus espera de você. Entender qual o plano que Ele já desenhou para a sua vida, Tata. Tem uma história linda desenhada na sua vida também. E nós precisamos entender isso e agir de forma intencional, como essas pessoas fizeram. A Bíblia conta também uma história que Jesus estava ensinando, e 4 amigos foram levar um paralítico diante de Jesus. Não dava para chegar onde Jesus estava. Eles subiram, quebraram o telhado e desceram o paralítico na frente de Jesus. E aí então, Jesus viu a fé de quem? Do paralítico? Não, dos amigos dele. E curou o paralítico por conta da fé dos amigos. Vejam que as atitudes intencionais chamam a atenção de Jesus. Tudo que você for fazer a partir de hoje, faça de forma intencional. Se você for evangelizar alguém, tenha estratégia para fazer isso. Não chega lá falando assim: vamos para a igreja. Professor, não quero. Vai falar assim para você: não vou. Se apresente com um amigo, sabe? Demonstre para a pessoa que tem Deus na sua vida. Se importe com a dor dela, faça uma oração por ela, apresente que Jesus está na sua vida e pode transformar a vida dela também. Seja intencional em tudo o que você faz, porque quando você for intencional, o resultado vai acontecer, você vai conseguir chamar a atenção de Jesus também, para aquilo que você mais precisa. O que é que você está precisando hoje? É de uma libertação? É de uma cura? É de uma porta de emprego? Eu não sei o que você está precisando, mas coloque isso hoje diante de Jesus de uma forma intencional, para você ver se Ele não vai atender aquilo que você está precisando, em nome de Jesus. E então o Zaqueu desceu, ele ouviu Jesus chamando. Jesus viu ele lá em cima e falou assim: Zaqueu, desce depressa, que hoje eu quero pousar na sua casa. Zaqueu desceu depressa, levou Jesus para sua casa. E as pessoas que estavam ali com eles começaram a murmurar, sabe? Começaram a falar: ixi, olha lá, Jesus, foi para a casa do pecador. Jesus, olha lá, fazendo um milagre. Eu achava que ele era profeta, achei que ele era Elias, achei que ele era João Batista. Antigo, não, ele está andando com o pecador, gente. Olha aí, Jesus. E começaram a murmurar, sabe por quê? Aqui também nós temos um alerta muito grande. Cabe a nós zelarmos pelas nossas emoções, pela nossa mente, pela sanidade da nossa cabeça, e não emprestar os nossos ouvidos a qualquer pessoa. Existem pessoas que podem estar vivendo o cotidiano conosco, pode estar no nosso dia a dia, pode estar envolvida com a gente. Mas quando Jesus entrar na nossa vida e mudar a nossa história, as pessoas não vão entender o que Jesus tem nos chamado para viver. Porque Jesus, Ele não olha simplesmente o nosso estado atual. Ele olha para nós e Ele consegue visualizar tudo aquilo que Deus já escreveu sobre a nossa vida.
Ele não nos olha com um olhar de julgamento, Ele nos olha com um olhar de amor, de cuidado, de afeto, de preocupação. Enquanto o teu vizinho te olha te acusando, Ele te olha te amando. Essa é a diferença, e que ninguém nunca vai entender o amor de Jesus por você e por mim. Às vezes as pessoas, o amor de Deus pela minha vida, que salvou um homem tão pecador e tão ruim quanto eu fui, e me chamou de graça, me amou de graça. Sabe, às vezes na tua vida também vai acontecer isso, sabe? Jesus vai te chamar e decidir entrar na tua casa, na tua família, e as pessoas que estão ao seu redor, pode ser que elas não vão entender, porque elas ainda te olham com um olhar de julgamento. Só que entenda isso nessa noite, Jesus Ele não te olha assim. Jesus Ele te olha de uma forma diferente, Ele te olha com amor. Sabe, tenha isso implícito no seu coração. Não se importe, não empreste os seus ouvidos para o que vão falar sobre você, se hoje você decidir levar Jesus para a sua casa. E eu te aconselho a tomar essa decisão, leve Jesus com você para onde você for, não só para a sua casa. Vai para o trabalho, leva Jesus com você, vai para a escola, leva Jesus com você, vai para a faculdade, leva Jesus com você, por onde você for. Só que pessoas podem não entender a sua decisão de mudar de vida. Pessoas podem te julgar por conhecer o teu histórico. Só que esse histórico aí, Jesus pega, Ele rasga e lança todas as suas dívidas naquela cruz ali. E ali já tem um preço pago por elas. Amém? Então começam a se queixar a hora que Jesus decide entrar na casa de Zaqueu. Começam a criticá-lo, sabe? Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Na cultura, meu povo, desse povo que nós estamos conversando aqui, nós estamos meditando, eles tinham o hábito, Lisa, de se assentar à mesa. Quando recebiam uma visita em casa, eles tinham o hábito de se assentar ao redor da mesa, de compartilhar o pão. E eles faziam isso sempre, nós falamos sentados, e para a nossa cultura dá a entender que é numa cadeira igual a essa daí. Mas para eles não, a mesa deles era uma mesinha muito baixa, já bem próxima ao chão. Então a posição que eles ficavam é praticamente deitados, assim, reclinados em alguma coisa, em alguma almofada. Para que eles ficassem de uma forma bem à vontade e sem pressa de sair dali. Isso me mostra que esse momento em que Jesus entrou para dentro da casa de Zaqueu para pousar ali, ele também teve esse momento de mesa com Zaqueu. Teve uma conversa ali com eles e com tempo hábil para entender tudo o que estava acontecendo, para entender qual era a dor de Zaqueu, para entender aquilo que Zaqueu mais precisava. Porque Jesus, para algumas pessoas, Ele entregou a cura. Para outras pessoas, Ele entregou a libertação. E para Zaqueu, o que Ele entregaria? Um homem rico que tem recurso. Um homem que aparentemente não precisa de nada. Vocês já presentearam alguém que tem de tudo? Alguma pessoa que tem condições? É fácil dar presente para uma pessoa dessa, meu povo? Por quê? Eu, por exemplo, não tenho muito recurso. Aí eu vou comprar um presente para alguém, eu vou comprar dentro das minhas condições. Se é uma pessoa que já tem de tudo e tem do bom e do melhor, o que é que eu vou dar para uma pessoa? Perfume da Avon? Para quem só usa perfume importado, eu vou dar perfume da Avon? Por mais que a intenção do meu coração seja uma intenção boa, poxa, eu quero presentear. E dentro da minha condição, é uma das melhores coisas que eu posso dar, um perfume da Avon. Só que para aquele que já tem tudo, o que Jesus podia dar para Zaqueu, gente? E então Jesus passa ali um tempo com ele e com sua família. E aí então Jesus entrega para Zaqueu aquilo que ele mais precisava. Que não era riquezas, que não era títulos, que não era nem mesmo um lugar na sociedade. Sabe, às vezes nós vamos correndo a nossa vida achando que nós precisamos disso e daquilo para ser feliz. Porque como eu disse, nosso coração nos engana, sabe, Liz? Às vezes a gente acha, não, eu só vou ser feliz quando eu comprar aquele carro. Eu vou ser feliz quando eu comprar aquela casa. Eu vou ser feliz quando eu sair do aluguel. Eu vou ser feliz quando eu trabalhar em tal empresa. E aí quando você compra aquele carro,
passa 2 meses que você está com aquele carro, você já não leva mais nem para lavar. É assim ou não é? No começo, o primeiro dia, nossa, não encosta no meu carro. Procura até as vagas mais largas no estacionamento do mercado, para ninguém bater a porta no seu carro. Passa ali alguns meses, né, você já não está mais nem aí, para ir mais rápido, nem liga se o carro está torto, se não está. Por quê? Você já não está mais com o coração naquilo, agora você já está olhando outro carro. Aquele que para você era o carrão, que você ia ser feliz quando você chegasse lá, agora já tem outro melhor. Já. Aí quando você faz isso também com a casa própria, é do mesmo jeito. Porque a felicidade verdadeira não está nas coisas que a gente pode comprar, meu povo. A felicidade verdadeira está em você deitar sua cabeça no travesseiro, sabendo quem de fato você é, e que tudo aquilo que você fez de ruim um dia já está pago, está quitado, que não tem débito nenhum na sua vida, que não tem conta nenhuma para você acertar. Então depois desse ensinamento, acho que Jesus, como um rabi, que era, e até hoje ele é reconhecido como um rabino para o povo de Israel, ele ensinava, ele ensinou esses princípios para Zaqueu, ensinou princípios bíblicos, ensinou de uma forma que Zaqueu compreendeu, porque ele sabia a verdade que estava no coração dele. Gente, Jesus entra dentro de uma casa, uma outra história, e uma mulher vem para lavar os seus pés, e as pessoas começam também a murmurar em pensamento, e Jesus ele consegue entender o que as pessoas estavam pensando, e ele rebate o pensamento das pessoas. Então você acha que Jesus não sabia o que Zaqueu estava precisando na hora que ele chega dentro da casa dele? Claro que ele sabe, porque a Bíblia nos ensina que ele sonda os nossos corações e conhece a palavra antes mesmo de a gente pronunciar ela. Jesus já sabe de tudo. Só que quem precisava de um momento com Deus era Zaqueu e a família dele. Quem precisava de um momento com Jesus, Lisa, era Zaqueu e a família dele. Sabe, às vezes a gente fica pensando, e eu comentei isso ontem, acho que foi com o pastor Sivaldo que estava aqui. Como apresentar Jesus para quem não tem necessidade de nada? Porque normalmente a gente vem para a igreja que a gente está precisando de alguma coisa, é ou não é? A gente está com algum problema na família, a gente está desempregado, a gente está com algum calo apertando, aí corre para a igreja, não é? Ou foi só comigo isso aí, meu povo? Normalmente é assim. Mas e como mostrar para as pessoas que elas precisam de Jesus, sendo que elas já têm tudo? Ah não, eu tenho o melhor plano de saúde, eu tenho tudo que eu quiser comprar, tudo que o dinheiro pode me dar, eu tenho condição de fazer isso. Então você vai falar assim, ah não, Jesus pode te dar, fala, mas dá o quê? Eu já tenho tudo. Jesus pode fazer por você, eu já fiz, eu já tenho uma carreira, eu já sou reconhecido, eu já sou. E então Jesus investe tempo para ensinar. E através do ensinamento, a palavra da verdade, o Espírito Santo quem convence da justiça e do pecado, convence Zaqueu do que ele precisava fazer. Você vê que a história não conta que Jesus chegou lá e falou assim, Zaqueu, você precisa agora ir lá e devolver essas coisas. Zaqueu, você precisa ressarcir aqueles que você lesou. Vejam bem, Zaqueu decidiu fazer isso e falou assim, ó, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A lei mosaica fala que para quem leva vantagem indevida sobre alguém, deveria pagar 2 vezes mais. A lei de Moisés, que é a lei que esse povo seguia. Agora, o castigo dado ao assaltante era pagar 4 vezes mais aquilo que ele lesou, aquela pessoa a quem ele assaltou. Então Zaqueu, por ser um homem instruído, ele mesmo decidiu pagar o preço da pior pena possível, que era a do bandido, do assaltante, daquele que tinha que pagar o mais alto preço. Era isso que Zaqueu falou assim, eu vou pagar o preço disso daí, porque eu reconheci, entendi quem eu fui, e se eu quero mudança na minha história, o primeiro passo para fazer é acertar as minhas contas, é colocar em ordem aquilo que está desordenado, sabe, trazer ordem para a minha vida, trazer ordem para a minha casa, resolver as questões.
Ir lá, sabe, procurar cada um daqueles quem eu lesei, cada uma daquelas pessoas que eu feri. Se eu quero dar passos novos em direção a uma vida nova, abençoada e transformada por Jesus, eu preciso colocar em ordem tudo aquilo que está desordenado. Cutuca o seu vizinho assim e fala para ele: conserte aquilo lá hoje, em nome de Jesus. Vejam bem, meu povo, depois de um momento com Jesus, não foi suficiente abrir mão dessa vida de levar vantagens sobre as pessoas, de cobrar um imposto indevido. Isso para Zaqueu não foi suficiente, porque ele teve a revelação, ele teve a iluminação nas trevas que estava a sua vida. E a hora que ele viu que a luz era boa, que a iluminação de Jesus era boa, que a vida que veio com Jesus é boa, ele falou assim: não vai ser suficiente eu simplesmente parar de fazer o que eu estava fazendo. Eu preciso ir atrás de tapar as brechas, preciso ir atrás de reconciliar com aquele que ficou no caminho, eu preciso reatar aquela amizade, preciso voltar a falar com o meu pai, preciso voltar a falar com a minha mãe, preciso liberar o perdão, eu preciso consertar a minha história, preciso consertar a minha vida. Aleluia! E o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para te fazer entender isso também. Se você quer sair daqui hoje rumo a uma vida transformada, você precisa consertar as coisas com quem você precisa, que você sabe que você precisa consertar. Reatar laços familiares, sabe? Trazer Deus e a iluminação que Deus traz para dentro da sua vida. Aleluia! A hora que Zaqueu entendeu isso, ele se colocou de pé e falou para Jesus: Jesus, vou dividir metade dos meus bens com os pobres. Vou dividir metade dos meus bens com os pobres. Gente, você tem coragem de fazer isso? Uma vez eu brinquei aqui no púlpito, Dani, numa mensagem também, que eu tinha comprado uma carne lá em casa, uma carne diferente. Gente, eu sou casado novo, tá? Então, me ame. Eu conheço muito bem o nome das carnes que tem lá no mercado, miolo disso, com não sei o que, ponta daquilo, nervo de não sei o que o outro lá. Aí teve um dia que eu falei assim: eu vou fazer um jantar especial para minha esposa. Então eu vou comprar uma carne diferente, eu mesmo vou temperar essa carne aqui. Eu fui lá e falei assim para o açougueiro, eu olhei o preço das carnes, eu fui na mais cara, né? Falei assim: açougueiro, essa daqui, você faz em bife, cozido, assado, como é que faz esse negócio aqui? Aí ele falou: não, você tem que comprar a peça, e você corta assim, assim, assado. Peguei as dicas com ele e comprei aquela carne lá, porque era uma carne, cara, que eu não tô com... Gente, eu tô acostumado a comprar da mais barata. Eu vou na promoção, viu? Procuro o mercado que tem sempre aquela marca Marba. Conhece a Marba? Mais barata? Eu vou nessa daí. Aí esse dia, como era um dia especial, eu fui lá e comprei essa carne que foi cara. Inclusive que eu perguntei até no caixa: dá para parcelar? Aí, tô bem bonito lá em casa e tal, deixei aquela lá, falei: tal dia eu vou fazer isso aqui. Chegou visita em casa, gente. Meu Deus, Lisa, chegou visita lá, mas não chegou 2 pessoas, não chegaram 3 pessoas. Gente, chegou uma família na minha casa. E aquilo que já estava descongelado, aquilo que ia dar para todo mundo comer ali, não era suficiente. Adivinha o que eu precisei pôr na mesa para todo mundo comer? Aquela carne especial que eu tinha comprado, sabe? Mas, gente, foi uma batalha espiritual terrível. Para eu vencer essa batalha, eu tive que chamar Miguel, chamar os serafins, os querubins. Mandei até no grupo da igreja: intercessão, meu povo, me ajude em oração. Mamon está querendo devorar tudo aqui agora.
Foi uma batalha, gente, porque eu comprei isso com a missão. Eu coloquei carinho naquilo porque eu queria fazer um jantar para minha esposa. Era algo especial, sabe? E eu sei que tão cedo eu não ia comprar aquela carne de novo. Pelo preço que me custou, ia precisar me recuperar primeiro desse tombo para depois comprar uma dessas de novo. Então foi uma luta, um pedaço de carne, gente. Imagina para Zaqueu pegar metade dos bens que ele tinha e entregar para os pobres. Veja bem, ele não fala assim: eu vou entregar para fulano de tal, vou entregar para ciclano. Ele vai entregar para gente que ele nem conhece, vai entregar para os pobres. Tem coragem de fazer isso? Pegar tua conta bancária, Mateuzinho, 50-50, 50 para mim, 50 para você, e eu sou teu cunhado, hein? Tem coragem? Depois a gente conversa. Tem coragem de fazer isso? Mas eu quero te dizer uma coisa. Assim como Zaqueu decidiu fazer isso, porque ele decidiu viver uma vida nova. Ele tinha um alvo que ele precisava ressarcir e repor tudo aquilo que ele causou de prejuízo. Ele tinha uma missão, ele tinha um alvo e ele era uma pessoa obstinada. Quando Zaqueu colocava uma coisa na cabeça, meu povo, ele ia atrás disso. Subia em árvore para ver Jesus. Então ele era um cara obstinado. E agora ele colocou essa meta que ele precisava fazer algo, cumprir essa missão de entregar metade dos seus bens, metade daquilo que ele tinha de mais precioso, aquilo que ele juntou como riqueza para ele, para sua família, um recurso que talvez ele deixaria para os filhos e para os netos. Ele decidiu entregar aos pobres, decidiu entregar ao necessitado, ao pobre, à viúva, aquele menos favorecido. Sabe, e um dia nós também fomos alvo de uma missão. Um dia um homem muito rico, detentor de todo o ouro e prata do mundo inteiro, olhou para a sua vida, Gabriel, e decidiu entregar o melhor que ele tinha por você. Ele decidiu abrir mão do melhor que ele tinha por cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Entenda isso, você foi alvo do melhor que Deus tinha para entregar. Você, Euzi, Deus pensou em você e falou: vou entregar o melhor, porque a Euzi vai ser beneficiária disso. Vou entregar o melhor porque a Dani vai ser alcançada. Você vai entregar o melhor porque essa família vai ser alcançada. Aleluia, um dia nós fomos alvos do melhor que Deus tinha para dar. Daquele homem que um dia entrou na casa de Zaqueu e mudou sua história. Do mesmo Jesus que um dia entrou na nossa casa e mudou a nossa história. Do mesmo Jesus que vai entrar na sua família hoje e vai mudar a sua história, em nome de Jesus. Vocês querem receber uma oração? Vocês querem levar esse Jesus para a sua casa? Fique em pé no seu lugar. A atitude que Zaqueu teve de se levantar, enquanto todos estavam ali à mesa com Jesus, tendo aquele momento de ensinamento, de comunhão, de revelações, momentos de intimidade com o Mestre. Zaqueu se levantou e liberou essa palavra, falou: Jesus, eu vou ressarcir tudo, eu vou lá, vou consertar o que ficou para trás. Isso chamou mais uma vez a atenção de Jesus. E aí, da mesma maneira, Jesus também liberou uma palavra dentro daquela casa. E falou: hoje houve salvação nessa casa. Aleluia! Porque este homem também é filho de Abraão. Vejam como Jesus, ele também é intencional em tudo que faz. Como eu disse, essa mensagem inteira. Zaqueu não precisava de bênçãos materiais, mas ele precisava se sentir amado, ele precisava se sentir acolhido, ele precisava se sentir, sabe, parte de algo. E então Jesus lhe levanta e fala que para ele também tinha salvação, porque ele era um filho de Abraão. E essa fala de Jesus coloca essa família na mesma condição que a própria família dele. Que a família de todos aqueles que o apedrejavam, aqueles que criticavam, aqueles que maldiziam. A partir de agora ele já não era mais o cobrador de impostos mal visto, não. Ele era um irmão da mesma família.
Ele era um membro desse corpo. Ele fazia parte, ele já não era mais um estrangeiro, ele já não era mais uma pessoa mal vista. Não, a partir de agora, Jesus fala que naquela casa houve salvação, porque ele também era um filho de Abraão. E todas as promessas e bênçãos que havia sobre a vida de Abraão para os seus descendentes, a partir de agora também alcança aquela casa. E eu quero liberar isso sobre a sua vida hoje em nome de Jesus. Se você sair daqui hoje levando Jesus para dentro da sua casa, você não vai levar simplesmente Jesus, não. Você vai levar Ele e vai levar todas as bênçãos que estão liberadas para aqueles que são feitos filhos, para aqueles que são chamados para ser filhos de Deus. Aleluia! Aleluia! Todas as bênçãos que já foram liberadas para a descendência de Abraão estarão sobre a sua vida também, em nome de Jesus. E então o evangelista Lucas conclui com o último versículo falando assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa era a missão que Lucas apresenta nesse testemunho, nesse ofício, nessa peça jurídica. Ele mostra a missão de Jesus. Jesus em missão. Nós vimos a missão de Zaqueu de ser um homem bem sucedido. Só que ele passou no caminho de um homem que também tinha a missão de trazer salvação para o perdido. Enquanto Zaqueu se achava um homem obstinado, um homem que batia meta, mal sabia ele que ele estava no projeto de um homem que também estava ali para bater meta. Um homem que estava ali em missão. Um homem que estava ali para arrebanhar o perdido. A despeito do que todos pensavam, Jesus estava ali para salvar Zaqueu, para entrar naquela família e reescrever uma nova história. E Jesus está aqui hoje, porque a palavra dele nos diz que onde há 2 ou 3 reunidos em teu nome, Ele está presente. E Ele quer entrar na sua casa, na sua família e mudar a sua história hoje, em nome de Jesus. Aleluia! Assim como Ele mudou a história dessa família, Ele também quer mudar a história da sua família também. Aleluia. Quero convidar nosso apóstolo para fazer uma oração e abençoar as nossas vidas.